Boa noite, eu sou um historiador, vim a convite da professora Júnia falar um pouquinho com vocês sobre os conquistadores portugueses, as primeiras vilas e as cidades. Vou começar lendo um texto aqui, livro de história, sobre o Monte Pascoal. O Monte Pascoal é um pequeno monte localizado próximo à Bahia e a cerca de 62 quilômetros de Porto Seguro. Segundo os registros históricos descritos aqui, o Monte Pascoal teria sido a primeira porção de terra avistada por Pedro Álvares Cabral e sua tripulação no dia 22 de abril, data do descobrimento do Brasil pelos portugueses. Sabe por que Monte Pascoal? Porque este acidente geográfico desembarcou aqui bem na época da Páscoa. Então, Monte Pascoal, Páscoa. Bom, quando eles aportaram aqui, os tupi-guaranis chamavam a terra que hoje é o Brasil de Pindorama. A tripulação avistou uma elevação a qual deu o nome de Monte Pascoal. Ela aportou na região da atual cidade de Santa Cruz de Cabralha, na Bahia. Deu-lhe o nome de Ilha de Vera Cruz. Mas depois, logo se viu que não era uma ilha, e então chamou de Terra de Santa Cruz. Bom, então, após aportar aqui, indígenas e portugueses se viram pela primeira vez, e eles ficaram surpresos. Indígenas se surpreenderam com os portugueses e os portugueses se surpreenderam com os indígenas. Por quê? Por causa da diferença deles, né? Eles nem conseguiam se comunicar. A comunicação era feita por gestos, já que o índio falava tupi, os indígenas falavam tupi e os portugueses falavam português, né? Quando eles se avistaram pela primeira vez, eles perceberam logo as diferenças físicas também existentes entre eles. E a diferença de costumes, né, eram também muito visíveis. Enquanto os indígenas andavam nus ou quase nus, né, seminus, os portugueses vestiam camisas, calças, usavam botas. E a religião dos portugueses era a religião católica e os indígenas acreditavam em vários deuses e também no poder das forças da natureza. Bom, os portugueses se aproveitavam dos conhecimentos dos indígenas para seu próprio benefício. Então, lá no início do descobrimento do Brasil, eles desmatavam muito a Mata Atlântica em busca do pau-brasil. Qual era, então, o interesse dos portugueses na exploração do pau-brasil? É porque dessa madeira eles retiravam corante para tingir tecidos e também utilizavam a madeira para fazer embarcações, móveis, utensílios domésticos, instrumentos musicais. E quem derrubava o pau-brasil? Quem desmatava a mata em busca do pau-brasil eram os indígenas. E os portugueses trocavam com eles. A troca chamava-se escambo. Eles davam para os indígenas derrubarem o pau-brasil, eles davam objetos sem valor para eles, como agulhas, espelhos, ferramentas, pentes, tecidos. Bom, e eles não se preocupavam de jeito nenhum com os indígenas. E mais uma vez, sem se preocupar com esses povos que já habitavam aqui no nosso país, o governo português, com o intuito de dominar então as terras encontradas, dividiu o território brasileiro em grandes porções, chamadas de capitanias hereditárias. Bom, das 15 capitanias hereditárias, somente as de Pernambuco e a de São Vicente prosperaram. Havia muitas dificuldades para um donatário, que era a pessoa que administrava as capitanias hereditárias, administrar uma capitania. Bom, quais eram essas dificuldades? Eles tinham
a invasão de outros povos em suas capitanias. Portugal era muito distante do Brasil. Eles não tinham conhecimento do território, né? Faltava conhecimento do território. As vias de transporte, como caminhos e estradas, eram precárias ou nem existiam, e isso dificultava a comunicação e a ajuda mútua. Os ataques indígenas aumentavam a sensação de insegurança, entre outras dificuldades. Bom, essas dificuldades levaram a administração portuguesa a criar um sistema de governo chamado governo geral. Bom, então, no Brasil, há uma grande variedade de festas populares, danças, ritmos. Essa variedade é resultado da mistura de tradições, culturas, de povos europeus, de povos indígenas e africanos. Por quê? Quando os portugueses aqui chegaram, já tinham os indígenas. E aí depois vieram os africanos. Isso tudo deu para nós uma miscigenação e uma mistura de tradições e de culturas. Por exemplo, as festas juninas. As festas juninas são contribuições culturais dos europeus. Já o samba e a capoeira são contribuições culturais dos africanos. O hábito de tomar banho todos os dias nós herdamos dos indígenas. Feijão tropeiro e congado. Essas contribuições culturais são dos africanos. E a utilização de redes para dormir, nós herdamos também das contribuições culturais dos indígenas. A língua que falamos hoje, nós herdamos dos europeus. Bom, nós também devemos ter um respeito e um cuidado quanto à preservação do patrimônio histórico de uma cidade. É importante preservar o patrimônio histórico de uma cidade, porque é uma herança de tempos passados, ainda presente nos dias atuais. Seja esse patrimônio uma casa, uma igreja, ou mesmo o trabalho que as pessoas fazem. Por exemplo, as pessoas que fazem queijo, as pessoas que fazem acarajé. O queijo Minas e o acarajé são iguarias, são patrimônios históricos. O queijo Minas de Minas Gerais e o acarajé é um patrimônio histórico de Salvador, da Bahia, né? Na verdade. Então, é importante preservar o patrimônio histórico de uma cidade porque ele revela a história do lugar e de seus moradores. Bom, vou ficando por aqui, quero agradecer a todos e desejar uma boa prova. Estudem!